Bem-vindos ao Pod Onyx. Aqui será o podcast da Onyx Assessoria. Iremos tratar de assuntos altamente relevantes no mundo empresarial. Iremos adotar temas da atualidade. E esse podcast vai ser diferente dos demais podcasts. Será um podcast para você, empreendedor e empresário. E eu sou André Márcio Dantas, contador, administrador, pós-graduado em gestão de pessoas e uma pessoa apaixonada por gestão, liderança, inovação e tecnologia. E ao meu lado... E eu sou Michele, contadora, pós-graduada em gestão tributária, controladoria e gestão de pessoas. Atualmente, sou líder da equipe de operações da Onyx Assessoria Contábil. E eu tenho certeza que hoje será uma experiência incrível, onde vamos compartilhar conhecimentos junto com Danilo Prates. Danilo Prates é um profissional multidisciplinar com sólida formação em relações internacionais e especializações em cibersegurança e finanças, além de passagens acadêmicas na Argentina e nos Estados Unidos. Sua formação é voltada para a integração de tecnologia, ética e inovação. Exatamente. Um prazer estar aqui com vocês dois nessa grande oportunidade. Meu nome é Danilo Prates, né? Sou especialista atualmente em cibersegurança na Neoenergia e tenho passagens relevantes na Deloitte, aí na Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, onde eu comecei a trabalhar com segurança, tá? Minha carreira laboral começou com segurança. Quando eu fui trabalhar na Deloitte, trabalhei com a parte financeira, com auditorias, né? E um pouco antes da pandemia surgiu a oportunidade de trabalhar com tecnologia, ainda na Deloitte, com alguns processos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Eu não sabia nada de cibersegurança naquele momento. Então, eu comecei a estudar e gostei muito, porque eu consegui atrelar a segurança física à segurança digital, né? E hoje eu trabalho como especialista nessa temática dentro da Neoenergia, liderando frentes de cibersegurança, automação e inteligência artificial. Bacana, Danilo. Seja mais uma vez muito bem-vindo e é uma honra ter você aqui no nosso Pod Onyx. E vou iniciar fazendo uma pergunta que para você possivelmente deva ser simples, mas para os nossos ouvintes talvez não seja. E eu vou te perguntar, você pode contar um pouquinho da sua trajetória em governança de TI e como a inteligência artificial associado a esses dois temas pode contribuir para a classe empresarial? Claro. A governança de TI, a minha experiência foi um projeto que eu tive na Veracel, Celulose em Porto Seguro. Então, a gente teve um princípio de fazer uma tentativa de adequar a Lei Geral de Proteção de Dados à Veracel, né, que foi meu primeiro projeto. Então, a partir daí, eu tive uma ronda de entrevistas com diferentes áreas para entender, na verdade, o que eles faziam com os dados, quais eram os sistemas, quais eram os fornecedores, as demandas, né, o tipo de dado que estava envolvido. E tudo isso eu fiz um mapeamento de como essas informações circulavam dentro da empresa, ainda não de uma maneira muito técnica, na verdade foi de uma forma mais voltada para a governança, a administração mesmo, desses dados, organizar um pouco a casa, né, porque a gente só consegue controlar aquilo que a gente conhece, né? Então, conheci todos os processos, diferentes gerentes, e a partir daí eu fiz um mapeamento desses processos, né? Depois um mapeamento dos sistemas e, por último, um mapeamento de fornecedores, né? Com esse mapeamento, a gente vai verificando algumas condições desses sistemas, se é um sistema seguro ou não, né? Hoje nós temos diferentes tipos de framework no mercado, temos o NIST, temos a ISO 27001, que eles já dão parâmetros do que é um sistema seguro ou não, e a partir daí a gente vai investigando sistema a sistema, né, e corrigindo as falhas que são apresentadas em cada um deles, né? Dessa forma a gente garante uma segurança sistemática e também uma governança das informações que estão rodando ali na empresa, né? Porque tem informações que são confidenciais, né, que nem todo mundo deve ter acesso. Temos informações extremamente estratégicas, né? E fora as outras funcionais, enfim, por exemplo, folha de pagamento é algo que deve ser restrito ao pessoal de RH. Então, toda essa governança é importantíssima para que a empresa ela funcione, né? Porque o dado é o ouro do século XXI. Então, a gente tem que manejá-lo com segurança, com certeza.
Perfeito. E tudo isso interligado realmente com a tecnologia da informação, né? Claro. E na sua visão, como a inteligência artificial ela pode transformar a rotina de um escritório de contabilidade, as empresas de clínicas médicas e um escritório de advocacia? Certo. A partir da governança, quando a gente conhece todo o processo, quando a gente tem muito bem desenhado, fica muito mais fácil a gente colocar iniciativas de IA. Você não vai conseguir colocar inteligência artificial dentro da sua empresa se você está desorganizado, até porque a inteligência artificial ela aprende, né, com as bases de dados que você tem disponíveis. Então, hoje nós temos o Gemini, o ChatGPT, o Copilot, que são as maiores inteligências, né, porque elas bebem diretamente da internet. Então, ela tem uma massa de dados muito grande que sua empresa, por governança, ela não vai ter. Você vai comprar um slot, um espaço na nuvem do chat ou do Copilot, fazendo com que ela relacione algumas temáticas da web a temáticas da sua própria empresa. Então, ela vai revirar a sua empresa inteira de cima a baixo e para fazer esse aprendizado. Mas esse aprendizado eles têm que estar tudo muito bem organizado. Então, a primeira etapa é você organizar a sua governança, organizar a sua empresa totalmente por dentro, né? Ter tudo isso muito bem catalogado, né? As suas bases de dados, que geralmente a maioria das empresas usa Excel, né? Então, deixar ali seu Excel muito bem catalogado, com as colunas certinhas, tudo muito bem definido, para depois você passar para essa etapa de pensar em automação e pensar em inteligência artificial em si. Para a contabilidade, para demais escritórios, a inteligência artificial ela tem um know-how muito grande porque acaba servindo como especialista em determinada temática. Então, com a inteligência artificial, você vai conseguir, por exemplo, imputar algum contrato, tá? Esse é o primeiro, imputar o contrato, e aí ela vai analisar esse contrato e vai dar um parecer sobre aquelas cláusulas com algum tipo de recomendação, né? Isso em poucos segundos. Para o lado comercial, ela vai tentar uma estratégia muito boa, muito bem elencada, de acordo com o que está acontecendo na web, das movimentações, as hashtags, qual é o assunto do momento, e ela vai disparar dentro daquele contexto para que você tenha maior engajamento e, consequentemente, mais retorno. Né? A própria parametrização com as legislações tributárias, né? Então, hoje as empresas elas tinham inventários, né? Na verdade, né? Vocês conhecem os inventários que para a gente geralmente era uma base no Excel e a gente ficava verificando as legislações, tinha um estagiário para ficar alimentando, e hoje não precisa mais isso. A própria inteligência artificial ela já vai dizer, olha só, essa legislação ela caducou em X tempo, a vigente é essa. Da forma com que você está nessa base de dados, ela está aderente ou não aderente, recomendo que você revisite esses passos. Então, a IA ela veio para atrelar, na verdade, né, a força de trabalho, trazendo essa especialização que muitas vezes, devido à própria complexidade do mercado, né, hoje a gente vive um sistema extremamente complexo a nível de informação, uma complexidade tributária legal, uma dificuldade muito grande de reter talentos, e a inteligência artificial ela vem para somar, né, para que a gente tenha esse gap de uma forma melhorada. Interessante, né? E nós vemos aí hoje esse avanço da tecnologia e associando a inteligência artificial como uma ferramenta, mas nós que estamos do lado de cá, do lado empresarial, dos profissionais da área de contabilidade, não consegue muitas das vezes vislumbrar a importância, né, dessa união de tecnologia, avanço e dados dos clientes. E você terminou respondendo uma das perguntas que eu iria lhe fazer, que como seria a questão da tecnologia e da inteligência artificial no mundo empresarial, no mundo dos profissionais que necessitam dessas informações de forma muito mais célere e muito mais rápida. Mas ficou bastante claro aqui para a gente e foi de muita relevância essas informações. Então eu vou avançar um pouquinho mais aqui. E aí eu vou te perguntar, diante de tudo isso que você expôs, como você enxerga, então, a dependência da tecnologia para esses escritórios de contabilidade e outras empresas do ramo empresarial, e como isso pode prejudicar, e se pode prejudicar em algum momento, a classe empreendedora? Ok, muito boa sua pergunta. Hoje, vou complementar a minha resposta anterior e vou seguir adiante para responder a sua. O que as empresas, as pequenas e médias empresas, elas têm feito, né? Elas não têm uma capacidade financeira de desenvolver sua própria IA, então ela acaba adquirindo esses modelos no mercado, tá? Então é como eu comprasse um slot, né, uma caixinha lá dentro do ChatGPT, e aí eu dividisse em agentes de IA.
Então, a inteligência artificial é uma coisa, o agente de IA é outra. O agente de IA é aquele agente responsivo que interage com a massa de dados e dá uma resposta humanizada para você. Isso é o agente de IA. Então, você tem como pegar essa massa, esse seu slot dentro do ChatGPT, por exemplo, e você separar em diferentes robôs. Então, eu quero um robô para o comercial, eu quero um robô para o financeiro, eu quero um robô para os recursos humanos, né, marketing, comunicação, enfim. E dentro de cada um deles, você vai fazer categorias do que você quer que ele extraia da sua base de dados interna, do seu servidor interno, né, que, enfim, que aí, nesse caso, você vai ter que colocar seus arquivos da empresa dentro de uma cloud do ChatGPT, para que ele se alimente, né, dessa forma, e aí vai vir um contrato com cláusula de confidencialidade, né, vai vir um contrato com cláusula de proteção de dados pessoais em relação à LGPD, né, para que o ChatGPT respeite a privacidade dos seus clientes, então ele meio que delimita esse campo. Então, acaba que essas informações são restritas e tem as informações que são públicas, que como eu comentei, ela vai ajudar no julgamento. Então, você vai ter que dar comandos a esses robôs para que eles façam ações como departamentos inteiros. A verdade é essa. O que ocorre? Existem hoje 3 teorias em relação ao futuro da inteligência artificial. A primeira, que diz que a inteligência artificial ela vai automatizar absolutamente tudo, né, no futuro. E tem uma do meio, que diz que vai juntar as forças, tanto humana quanto a da máquina, e vai ter uma terceira via que diz que a inteligência artificial ela não vai ser bem utilizada, né, e ela vai acabar caindo em decadência como se fosse uma trend, uma moda. Né? Então, a gente tem 3 vertentes. Essa terceira vertente, que ela pode cair em desuso e não prosperar, ela vem muito do fato que a inteligência artificial ela precisa ser treinada. Né? E se vocês forem ver, ela faz o uso dos dados que estão na web, mas a partir do momento que ela acabar de processar esses dados da web, porque a taxa de crescimento dos dados é menor do que a taxa de crescimento do algoritmo. Então, em algum momento, o algoritmo ele já vai ter processado a nossa base inteira de dados, que a maior é hoje a web. Né? Então, em algum momento vai acontecer isso, e ele vai começar a reaprender em cima do que ele já aprendeu. Então, eu vou chegar aqui uma caneca, eu quero que faça uma caneca de design perfeito. Então, ele não vai ter uma capacidade inovativa para ir além disso, porque ela precisa obrigatoriamente da interação humana para avançar. E a escola que diz que a tecnologia ela vai substituir totalmente o trabalho, ela também cai por terra, porque o capitalismo ele precisa da força de trabalho, né? Precisa da remuneração, precisa do consumo para prosperar, e as empresas sem consumo, automaticamente elas não vão ter para quem vender, logo elas também quebram. Então eu sou muito da escola do meio, que a gente vai utilizar a tecnologia, que ela depende da gente também para aprendizado, tá? Para acelerar processos e para acelerar o vetor de inovação das empresas, né? Isso daí vai ser essencial para as empresas pequenas e médias para elas sobreviverem nesse mercado, tá? E, obviamente, com a vantagem absurda para as Big Techs, né? É o contexto que a gente está vivendo. Então, hoje, se você for somar a Amazon, a Apple, Microsoft, somar as grandes Big Techs, hoje dá o PIB maior do que o do Japão. Né, empresas. Então, elas estão literalmente na vanguarda, mas as pequenas e médias empresas, elas são importantíssimas para a economia, para o mercado de trabalho, né, e elas também precisam né, somar-se a essa onda para não ficar para trás. E realmente a inteligência artificial está evoluindo muito rápido. Muito. Tanto para o seu lado positivo quanto negativo. Isso pode ser preocupante, porque como você falou, muitas pessoas hoje utilizam o ChatGPT sem a devida consciência que tem ali uma proteção de dados. E não só o escritório de contabilidade, mas as clínicas médicas, o escritório de advocacia, as outras pessoas, né, estudantes, estão utilizando muito esse ChatGPT sem o devido cuidado. E como é que a gente pode se preocupar? Como é que a gente pode evitar? Como é que funciona essa proteção da LGPD para os escritórios de contabilidade que hoje está sendo muito utilizado? Para você utilizar a inteligência artificial, primeira coisa, você não pode utilizar as licenças gratuitas. A licença gratuita, nada é gratuito. Se ela está gratuita, porque ela está usando seus próprios dados para aumentar o aprendizado. Então, aquele contrato que você coloca, aquele laudo médico, aquelas informações do cliente que você coloca no ChatGPT, na versão gratuita, ela vai para a nuvem do ChatGPT e ela pode ser acessada por qualquer pessoa no mundo se ela tiver o prompt, o comando correto. Então, isso é importantíssimo que seja feito. Os contratos todos, se você tiver um contrato com pessoa física, ela tem que ter uma cláusula da LGPD,
né, falando sobre o uso, o processamento daquele dado. Olha, eu vou usar esse seu dado para uma obrigação legal com o fisco. Né? Você tem que ter esse descritivo no contrato, dizendo como é que vai ser feita aquela informação. Depois da validade do contrato, o que você vai fazer com aqueles dados? Você vai devolver para o cliente, você vai apagar da sua base de dados, você vai anonimizar. O que é anonimizar? É você ter o dado lá, mas de uma forma totalmente descaracterizada, que seja reversível. Então, tipo, aí você teve 100 clientes no mês e você quer quantificar, né, aqueles clientes, não identificar, mas você quer quantificar, você pode, de repente, anonimizar mantendo os últimos 3 dígitos do CPF. Então, um dado anonimizado ele não é considerado dado pessoal, logo não diz respeito à LGPD. Dados de empresas, elas não entram na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Então, se você tem dados de pessoa jurídica, uma razão social, né, o nome e o telefone dos sócios não são considerados dados pessoais, porque ele foi um dado tornado público por conta da abertura da PJ. Então, os dados pessoais que eu vou ter ali vai ser de uma pessoa física, que eu filmo para vocês, quero fazer um imposto de renda. Isso é um dado pessoal que diz respeito à minha privacidade. Né? O que eu uso, né, em relação às redes sociais, como eu uso minhas redes sociais, o que eu curto, minhas fotos, isso são dados pessoais porque diz respeito à minha intimidade e à minha privacidade. Informações que foram tornadas públicas não são consideradas para a tutela da LGPD. Interessante. Eu vou voltar um pouco com relação ainda à inteligência artificial e com relação a esses processos de como isso pode ser acessível às pequenas e médias empresas, uma vez que você tem que fazer investimentos de tecnologia para poder ter essa ferramenta tão importante nos dias de hoje. Nesse processo de construção, como essas empresas que têm menor capacidade financeira conseguirão avançar nesse mercado? Conseguirão avançar nesse mercado através, né, da próprio contrato com essas grandes big techs, tá? E em relação à segurança desses dados, né? Porque todo mundo hoje deixa salvo lá no computador, né, os dados dos clientes. Essas informações, elas em hipótese alguma devem ficar em máquinas, tá? Isso eu acho que é a regra número 1 de cibersegurança. Nunca deixe nada em máquina. Porque se você perder esse computador, notebook ou tablet, alguém consegue fazer um acesso, alguém que saiba mexer com tecnologia e vai pegar de lá os seus contratos, os dados dos seus clientes, né? Vai fazer um golpe com base nas informações que ele tem, então vai se passar pelo escritório de vocês, vai pedir algum dinheiro, né, alguma coisa associada a Pix, que está muito comum hoje em dia. Então você abre uma brecha para você se queimar no mercado, né? E reputação hoje é uma coisa primordial. Então minha recomendação em relação a se você é uma pequena ou uma média empresa e não tem recursos para adotar segurança cibernética, comprem slots de cloud, então tipo um armazenamento de nuvem. A Microsoft tem a Azure, a gente tem a própria Apple também com armazenamento, temos a Microsoft, a Amazon com a AWS. Então são diferentes big techs que você coloca os seus dados lá na nuvem e essa nuvem ela tem toda a camada de segurança que uma big tech pode oferecer. Então ela tem, além do antivírus, ela tem um firewall, ela tem os dados criptografados, quando você coloca lá dentro, os dados estão criptografados, você pode acessar esses dados de qualquer lugar e ainda tem a vantagem de que esses dados, no futuro, se você adotar a inteligência artificial, eles vão beber dessa cloud que você colocou e vai te dar já os comandos através dos agentes de IA. Então, a melhor coisa que você pode fazer é colocar essas informações lá, porque se você for ter todos os recursos de segurança cibernética dentro de casa, além de ficar caro, vai ficar totalmente inviável, porque você vai precisar pagar alguém para operacionalizar isso. Tá? Você vai ter o custo de energia daquele servidor nunca ficar desligado. As atualizações. A gente está num mundo que as atualizações de sistema, elas acontecem semanalmente. Então, alguém que tem que ficar atento às atualizações, porque entre uma desatualização e uma atualização, isso é importante que eu vou falar. Uhum. Quando a gente tem uma vulnerabilidade, uma falha num sistema, os engenheiros eles descobrem, né, das big techs. E aí eles são obrigados a publicar essas vulnerabilidades para que as pessoas tenham ciência. Essas pessoas que estão sabendo disso são pessoas de bem e são pessoas do mal. Essas pessoas mal intencionadas, a partir do momento que elas sabem que tem uma vulnerabilidade no iOS da Apple,
que através de uma linguagem bem técnica, eles vão especificar lá, uma pessoa que tem esse conhecimento, ela vai saber que ela vai conseguir fazer uma invasão de um sistema da Apple, né, a partir dali. Então, ele começa a fazer ataques. Então, aquela pessoa que não atualizou o iOS, o sistema operacional dela, ela vai ser invadida. Então, essa preocupação que as empresas elas vão ter que ter também, e por isso vão ter que pagar alguém para que isso seja feito. E esse gasto, se ela fizer um armazenamento em cloud, numa das grandes big techs, ela não vai ter esse problema. Porque todo esse aparato, toda essa tecnologia, ela já está incorporada ao serviço de nuvem. Tá? Então, aí você consegue alimentar a sua inteligência artificial, você consegue um armazenamento seguro e você consegue não ficar para trás, né, dessa quarta revolução tecnológica. Ok. Dentro do nosso escopo de negócios, nós prestamos muitos serviços para atividades de clínica médicas que, consequentemente, lidam com pacientes. Assim como também trabalhamos com empresas na área jurídica, os escritórios de advocacia, que lidar com os clientes. Como proteger os dados tanto dos pacientes como desses clientes dentro da LGPD? Ok. A LGPD ela tem um princípio da minimização. O princípio da minimização diz que a gente só deve utilizar um mínimo de dados para aquela finalidade. Então, as informações contábeis dos escritórios de médicos, elas são de uma natureza e as informações de saúde desses pacientes é outra coisa. Essas informações elas nunca podem estar truncadas ou podem ser misturadas porque são de raízes jurídicas totalmente diferentes perante a LGPD. Os dados de saúde, tipo sanguíneo, sua altura, doenças, o próprio CID, são informações confidenciais, que a gente chama de dados pessoais sensíveis, e que elas devem ser tratadas exatamente com a finalidade de tutela da saúde desse paciente. Se essas informações elas saem desse meio, aí a gente já quebra a LGPD. Então, dentro de um processo, de uma clínica médica, que a pessoa vai lá, peça a guia, a autorização, a gente tem as guias com os atendimentos que foram feitos, mas o diagnóstico não vai para a operadora de saúde porque são informações que não têm nada a ver. Então, fica no âmbito médico as informações de saúde e as informações financeiras, tudo isso fica por lado do comercial, tá? Então, são das categorias. Essa categoria aqui que a gente faz do faturamento, né, do cliente, elas estão seguras pela LGPD por conta de um contrato que você tem com essa empresa, com esse escritório de médico que você faz parceria, né, que é seu cliente. Então, você tem um contrato com ele, no caso aí você é o operador do dado, mas o controlador continua sendo a clínica médica, porque é ela que tem a relação jurídica com o paciente. Entende? Então, a LGPD ela coloca muito bem esses papéis. Cabe à clínica a segurança dos dados do cliente e não ao escritório de contabilidade. Você está ali para processar aquelas informações, mas o responsável continua sendo ele. Aí você processa com medidas de segurança, essa como o Cláudio que eu te falei, deixar muito bem amarrado no contrato com essa clínica que você atende a LGPD, que você somente só vai consumir os dados que sejam estritamente necessários para a atividade contábil, e aí você consegue fazer esse processo de adequação, tá? Perfeito, Danilo. Falamos de inteligência artificial, LGPD e a governança. Eu queria saber de você, na prática, o que significa ter uma boa governança de TI em empresas de pequeno e médio porte? Uma boa governança é conhecer. Basicamente é isso. Você precisa conhecer os sistemas que você tem. Você precisa saber o contrato que rege aquele sistema, se está válido, se não está, se o serviço está sendo cumprido como combinado. Você precisa saber o que aquele colaborador acessa, o que ele não acessa, quem é que tem acesso total, acesso administrador, quem são os usuários, os sistemas que você utiliza, ele tem que ter um registro de log. É essencial um registro de log, porque você consegue auditar depois. Né? E você, com sistemas auditáveis, lá na frente, sua empresa consegue uma certificação, né, de segurança da informação. Então, isso daqui é o básico, tá? Você ter isso muito bem amarrado, mesmo que seja uma planilha de Excel, mas que você saiba, olha só, eu tenho um pacote Office, eu tenho, sabe, tudo isso bem amarrado, com qual a versão que ele tá, quem é que tem acesso ao administrador e quem é que tem acesso ao secundário. E ter algum lugar que salve os logs. Isso daí é o básico, é o arroz com feijão. Se você tiver isso muito bem amarrado, muito bem estruturado,
você vai ter um sistema auditável, você vai conhecer as informações e a partir daí você pode gerenciar. Olha só, estou verificando aqui, através, né, na minha planilha, que tal pessoa tem acesso a um sistema que não deveria ter. Então, aí, isso é governança, é você conhecer e você gerenciar. Por isso que o primeiro passo é você conhecer a sua empresa, conhecer os processos, os sistemas, os fornecedores, para você conseguir fazer a gestão. Sem isso, é como dirigir no escuro. Bacana. Identificamos que existem empresas de pequena, médio e grande porte. É evidente que as empresas de grande porte, elas têm uma capacidade de fazer um investimento maior nas suas informações e, consequentemente, resguardar esses dados. Mas tem as empresas de pequeno porte e médio porte que não têm esses recursos. Qual é o seu conselho para essas empresas resguardarem essas informações de problemas futuros? Como seria critérios e etapas para fazer com que elas também conseguissem resguardar essas informações? Excelente pergunta. Eu acho que o ponto inicial sempre, gente, é sempre conhecer sua empresa, sentar com as áreas que tem ali na empresa, para fazer esse levantamento inicial. O segundo ponto, verificar esses contratos. Se os contratos não têm cláusula de cibersegurança ou LGPD, se for, um caso, um fornecimento de um sistema, de uma licença, né, de um software, procurar aditivar esses contratos para que tenha uma segurança maior. O terceiro ponto é a computação em cloud, que ela consegue, de forma técnica, né, uma segurança técnica, sem precisar mergulhar, sem precisar conhecer no detalhe. Tá? Então, tudo isso através de contratos mesmo. E, basicamente, é isso. Esse é arroz com feijão. Mas o que eu acho essencial é que as pessoas parem de ver cibersegurança como um gasto. Cibersegurança é um investimento. Então, nós estamos vivendo um processo de alta digitalização, tá, da nossa economia. O Brasil está na vanguarda dessa digitalização. Tá? Então, dados recentes mostram que mais de 80% dos brasileiros têm acesso à internet, direto ou indiretamente. Tá? Então, seja através do celular de um terceiro, através do seu próprio ou na casa, mas a pessoa tem um acesso que é possível, digamos assim, à internet. O mercado hoje digital ele é superior ao mercado físico. Tanto as transações digitais são superiores às transações físicas. Né? Então, a gente indo para esse mundo digital, que é um mundo que não está muito bem regulamentado, né? No Brasil, a gente tem algumas legislações como o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, temos a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ainda tem conversa sobre inteligência artificial, né? Que já tem, na Europa já tem uma lei vigente, mas a gente ainda está em fase de discussão, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que para a gente é nova há muito tempo, já existe em países aqui como o Chile há muito tempo. Então, a nossa legislação ela é muito atrasada. Então, como a gente está observando que outras partes do mundo estão avançando nessas legislações e na digitalização, consequentemente, a gente não vai ficar para trás. Então, encarem como investimento, os seus clientes são digitais, os seus próprios colaboradores são digitais, os novos consumidores que vão vir aí são mais digitalizados do que nunca, né, a geração Z. Então, você ficar para trás de uma segurança digital, você está colocando em xeque a própria funcionalidade da sua organização. Porque, como eu comentei, ninguém quer se relacionar com a empresa insegura, ninguém quer se relacionar com a empresa que tenha uma má reputação no mercado, né? E um vazamento de dados é algo que mancha a reputação. Quando todo mundo fala de Serasa, quem sabe o Serasa foi protagonista de um dos maiores vazamentos de dados pessoais do Brasil. Então, qualquer pessoa fala Serasa, ative meu nome, meu e-mail, tudo, meu CPF, tudo pelo Serasa, que é a porta de entrada de muitos desses golpes do Pix que a gente vem vendo, vem através do Serasa. Então, quantas pessoas não pararam de se relacionar com o Serasa, quantas empresas deixaram essa relação por conta desse golpe na reputação. Então, é isso. Não vejam como, em hipótese alguma, como gasto. É um investimento para que seu negócio ele permaneça perene. E isso realmente é preocupante. Muitas das vezes a gente não tem noção
de como é que funciona essa questão da LGPD. Então, são dados realmente que estão disponíveis para o mundo. Para o E mundo. receber muitas ligações em relação a esses golpes, e justamente por conta disso. E lá na Onyx, no dia a dia, a gente lida com muitos médicos. E a gente sabe que a rotina do médico é realmente agitada. Então, muitos não têm a consciência de que realmente isso é importante. E durante lá o atendimento, pode ter um prontuário eletrônico, a gestão da clínica. Então, como é que esses médicos eles devem se preocupar em relação a essa situação? Como eles podem se proteger, já que realmente a demanda e a situação deles no dia a dia não permite ele ter essa visão, essa noção? Excelente pergunta. Ele está lidando diretamente com dados sensíveis, né? O primeiro a gente tem grandes clínicas e temos clínicas menores, né? As grandes clínicas, elas já têm um sistema informático mais robusto, né? Tem ali o prontuário médico, você circula por várias especialidades e tem lá seu atestado, as últimas receitas, os exames. Perceba que essas informações, elas são críticas se caírem na rede. Tá? Imagine aí, por exemplo, pessoas ou com HIV ou com câncer que não quer contar para a família. Imagine se essa informação se ficar pública, né? O prejuízo para a reputação e todos os processos que vão vir em decorrência disso. Então, essas grandes empresas que têm um conglomerado de várias especialidades, digamos assim, ela tem um sistema sempre robusto com todo esse aparato que eu comentei para vocês de segurança, de contrato, tudo bem amarrado. Somente o médico tem acesso às informações. Um médico não tem acesso à informação do outro, né? De repente, em relação a, pelo menos a diagnóstico. Vê ali o prontuário, informações que são de exames, mas que estão contribuindo para uma saúde 360. Já para uma clínica menor ou para um médico que seja solo, né, ele tem ali sua clínica, ele tem que seguir padrões de qualidade e padrões de segurança não tanto robustos, mas ele precisa oferecer o básico de segurança para aquele paciente. Então, os prontuários, o que puder ser digitalizado, que seja posto criptografado nessa nuvem. Né, que toda a secretária ela tem acesso, né, somente às informações de agendamento, que ela não tem acesso ao diagnóstico, né, ao que o paciente está passando. Todas as informações sensíveis do médico com o paciente, elas devem ficar na sala, né, de consulta e devem ficar atreladas a essa pasta na cloud que eu comentei. Né, que é uma informação que você só vai conseguir acessar com senha, de repente com duplo fator, que ainda vai chegar um código no seu iPhone, no seu Android. Né? Essas informações lá dentro vão estar criptografadas. Então, você consegue essa segurança da informação em relação ao paciente com isso que eu comentei. A LGPD também, ela já mostra que tem uma base legal que é o próprio serviço médico. Né? Então, o médico ele não precisa se preocupar que o paciente assine um termo de confidencialidade ou que dê um aceite ou autorize o tratamento. Não precisa. Esses dados, devido à finalidade médica, elas já são contempladas na lei, porém a segurança delas também é contemplada em lei. Então ele precisa ficar atento mais ao lado de segurança, né, e ter a própria ética médica, né, de manter ele confidencial entre o paciente, enfim. Acho que é importante. Essa ética ela entra no mundo digital, né, passa do mero atendimento. Bacana. Essas informações realmente são bastante importantes, né, para esclarecer e abrir a nossa mente com foco principalmente na questão da proteção e a utilização da tecnologia. Aí falamos das atividades de clínica médica especificamente, mas o que é que você nos sugestiona para a parte dos escritórios de advocacia? Como esses escritórios de advocacia podem utilizar tanto a tecnologia como a LGPD para poder proteger e resguardá-los de possíveis passíveis e contingências, não só com os próprios clientes, mas também como terceiros, fornecedores. O que é que você dá de orientação e dica para esses escritórios? Ok. Sobre armazenamento, acho que essa parte da cloud ela segue a mesma linha de raciocínio. Com certeza, o cuidado com os contratos também vai muito nessa linha. Mas para o escritório jurídico, a gente tem um bônus muito grande em relação à inteligência artificial. Tá? Também para a contabilidade, eu acho. A parte de atendimento ela é um ganho
que é pouco explorado no Brasil e, sobretudo, na Bahia. Você hoje consegue, através do ChatGPT, fazer um agente de atendimento, porque o maior gargalo das empresas é esse contato primeiro com o cliente final e todo o workflow, o fluxo, até chegar na pessoa que vai executar aquela tarefa e devolver um tempo hábil para aquele cliente, né? Então, os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade podem desenvolver um robô, tá? De uso de IA mesmo, um agente de IA, que você interaja, você pode interagir, pode atrelar ele ao seu WhatsApp, você pode atrelar ele ao seu Instagram, você pode atrelar, de repente, a sua própria página, né? E aí você interage lá com ele, olha, eu gostaria de um orçamento, tal. E aí você também já trazer na linguagem e você treinar essa inteligência artificial para que ela também seja responsiva nos moldes que você quer. Então você vai ter ali literalmente um estagiário, um colaborador a mais digital que vai ser esse serviço para você. Então eu quero fazer um cadastro, eu quero verificar como é que está o meu processo, meu nome é tal. Então inserindo algumas informações de confirmação para essa IA, ela vai conseguir puxar de lá da base. Olha, o seu processo tá com a doutora tal, a gente já deu diligência, falta o prazo. Então, ele consegue verificar essas informações lá na cloud, que eu te comentei, fazer essa leitura e já devolver. Então, só aí você já ganha tem um ganho de satisfação do cliente, porque você vai conseguir acelerar muito a demanda, né? O tempo de resposta. Você vai ter um workflow totalmente automático, porque se ia passar de mão em mão em mão, você já tem um processo todo de confirmação, a própria IA vai lá no processo, já devolve, você tem uma satisfação excelente. Isso não somente para o atendimento, você pode também ter isso para o fluxo de fornecedor, você pode ter esse fluxo para novos contratos, você pode também, o próprio pessoal da RH, não peguei meu ticket, qual é o seu nome, qual é a sua matrícula, fiz a validação, está disponível. Então, você consegue centralizar isso, e isso já está acontecendo já aqui, enfim, na China, na Europa, Estados Unidos, há um certo tempo. Em São Paulo, essa tendência já está muito bem consolidada, grandes empresas já estão fazendo isso nesse momento, tá? E aí, ainda em Salvador, está muito incipiente. Quem sair na frente vai ter esse ganho, né? Porque as pessoas querem essa facilidade. Não tem jeito. E se você ainda separar por área dentro da empresa, você ainda vai conseguir otimizar ainda mais os frutos desse tipo de interação. Então, para mim, é uma tendência que veio para ficar, né, em relação a essa parte de contabilidade. É absurda as possibilidades que tem. As revisões em relação ao jurídico, de contrato. Hoje a gente tem uma grande discussão porque devido, né, a gente tem um backlog grande, né, de processos que estão em espera de análise e tem algumas propostas já rolando de IAs, pegar os processos mais simples, dar para uma IA dar um veredicto. Isso já está acontecendo. Então, as pessoas estão ainda ali tensas, né, mas se lembrem que essa mesma atenção que a gente sentia no início com o celular, hoje todo mundo tem. Né? Até os avós, minha avó nunca vai usar um celular, e hoje os avós não param quieto no celular. Então essa tendência, toda a inovação, ela tem um primeiro impacto, mas depois vai evoluir, vai evoluir. Então a gente vai ter esse processo, eu tenho quase certeza que em algum momento esse grande volume de processos, eles vão ser analisados por IA, né, até por conta para a justiça ocorrer melhor, mas também os escritórios utilizando para uma segunda opinião, para verificar uma jurisprudência, vai ser excelente, porque você vai ter uma análise de toda a jurisprudência brasileira para trás. Então, isso já acontece. Entendeu? E agora? Já acontece. Agora, o que não pode é você usar os seus processos alimentando a IA, porque você vai estar expondo os dados do seu cliente. Então, você tem que fazer as análises dentro do espaço que você comprou dentro do ChatGPT, para que aquela segurança, aqueles dados não saiam dali do seu repositório. Você só tem os benefícios da IA, você não tem os malefícios. Porque você pegar uma informação importante e colocar lá dentro, a pessoa com o prompt correto consegue acessar. Então, minha dica, de ouro isso aqui, para quem trabalha em escritório de contabilidade e de advocacia, um curso de engenharia de prompt. A inteligência artificial ela vai precisar aprender. E ela só vai aprender através de comandos muito bem direcionados.
Então, você vai fazer isso através de um curso de engenharia de prompt, vai aprender a escrever direitinho, vai ser um prompt de 4 ou 5 linhas, muito bem detalhado, e a partir daquilo ali, a IA ela vai entregar o que você quer. Então, já é também uma outra tendência, porque a IA ela é muito objetiva, ela não é igual um ser humano, que tem toda a sua subjetividade, tem um humor do dia, tem a experiência própria, tem um contexto. Então, o ser humano tem várias camadas. A IA não. Então, isso ficou descoberto, né? Foi muito à tona quando um piloto de avião, um dos melhores nos Estados Unidos, ele foi convidado para literalmente combater uma IA num simulador de guerra. E foi incrível porque ele disse que começou e já achou estranho ali como é que a IA lutava com ele, e a IA acabou ganhando dele. E aí falou assim, ela vai ganhar de mim sempre, porque a minha visão é preservar a minha vida e ganhar. Preservar a minha vida é o zero. O da IA não, é ganhar. Então, em várias manobras suicidas, a IA faz. Então, isso vai se refletir em todos os tipos de comando que você der para ela. A IA, teve outro exemplo. Perguntaram para a IA qual seria a saída da fome no mundo. A IA respondeu, extinção humana, porque se você não tem humanos, você não tem fome. Então, ela é muito rápida, porque a forma mais rápida de você acabar com a fome é não ter ninguém para comer. Mas quando você dá toda um comando muito bem amarrado, aí ela vai entrando nessa subjetividade e é isso que ela precisa para continuar avançando. Porque se você continuar alimentando ela com comandos pobres, ela não vai entregar tudo que ela tem potencial para ela. Tem que potencial, né? Eu posso avançar um pouco mais? Pode, Não, fica à vontade. Dentro aí que você falou, com relação especificamente a escritório de advocacia, que são criados agentes com uma preparação maior para poder dar respostas. Uma vez que essas respostas, por algum motivo, sejam equivocadas, qual é a segurança de proteção através da LGPD e através também da tecnologia para resguardar não só a empresa, né, de um possível dano, de uma cobrança por parte de um cliente ou de um fornecedor, de que aquilo ali foi algo que foi movimentado por uma inteligência artificial e não por um ser humano, e que não venha a prejudicar com algum tipo de litigância, algum tipo de contingência por conta de uma informação que foi equivocada por parte de um agente de IA. Ok, muito boa pergunta. A legislação europeia, que muito provavelmente vai influenciar na legislação brasileira, ela obriga que qualquer tipo de interação com inteligência artificial, a pessoa seja informada no primeiro momento. Isso ainda no Brasil não está regulamentado, mas vai ser regulamentado nesse sentido. Então, a pessoa já vai ter primeiro essa ciência. A segunda, as entregas finais, que são os relatórios, o parecer, ou qualquer entrega final que você tenha de produto, ela deve ser obrigatoriamente revisada por um ser humano, tá? Porque o produto final da sua empresa, você tem que ter aquela linha de qualidade. A IA, ela vai estar sendo o alvo de facilitar processos meramente consultivos, tá? Meramente consultivos. E tudo que você for colocar de tecnologia na sua empresa, você tem que ter, primeiro, uma prova de conceito, que a gente chama de POC. Então, você vai pegar um processo. Eu quero pegar o processo de atendimento ao cliente. Eu quero ver se está funcionando bem. E aí você contrata uma POC, ele vai dar alimentar aquela base de dados com a quantidade certinha, né? Vai ter um tempo, um escopo. Então, eu quero fazer somente atendimento ao cliente de hoje até 30 de novembro. Então, entre hoje e 30 de novembro, você vai verificar como é que está funcionando. E aí você escolhe pessoas específicas para ir testando, né? Como tudo na vida, não é lançou, abriu. E aí você vai verificando, né, os erros, a taxa de erro, a taxa de sucesso. Você, junto com esse fornecedor que está te ajudando, você vai conversando com ele, vai refinando até chegar em 100%. E a partir daí você ainda vai testar algum tempo a mais para ver se continua em 100%. E aí você abre. Aí quando você abrir, somente para consultivos, mas sempre, a entrega final, ela precisa de uma supervisão e de uma revisão humana. É entender que a inteligência artificial ela não vai substituir a capacidade humana. Não vai. Agora, Danilo, eu queria uma dica de ouro. Como é que você enxerga o papel do contador como parceiro estratégico para essas empresas? Falamos das clínicas médicas, dos escritórios de advocacia, mas qual seria o nosso papel como contadores? No mundo de inteligência artificial, Sim. né? Com certeza.
Eu acho que vocês dominarem, terem essa engenharia de prompt muito bem amarrada na ponta da língua, eu acho que é o ponto 1, tá? E o segundo é usar e abusar da inteligência artificial para trazer essa complexidade da tributação brasileira, porque hoje a gente tem um dos sistemas tributários mais complexos do mundo, né? Então, em tempos agora de reforma tributária, ela consegue fazer alguns cálculos, ela já consegue trazer essas legislações, você já consegue fazer validações com ela. Então, tudo isso você vai acelerar o seu processo de entrega, tá? Nesse cenário de complexidade dupla, né? É um prazo muito curto para que algumas empresas já comecem, né? Acho que quando é que vai começar a emitir? Ainda esse ano que vão ter algumas empresas que vão começar a emitir. A nota fiscal? A nota fiscal. Então, opcional agora opcional em outubro de 2025 e obrigatoriamente em janeiro de 2026. Entendeu? Então, a gente tem uma complexidade tanto para quem vai faturar quanto quem vai emitir. Então, acho que o contato do contador muito bem alinhado com essa tecnologia, ele vai conseguir mais qualidade em menor tempo. Então, se você tem um contador que ainda está no Excel, ainda está nas macros, ainda está na fórmula do Excel, ainda está pesquisando na internet, não vai conseguir ter o mesmo nível de entrega, de qualidade e de volume de quem tem uma inteligência artificial atrelada ao processo. Isso não tenho sombra de dúvida. Ok, a gente falou já de inteligência artificial, LGPD, tendências, segurança, mas diga aqui pra gente uma dica de ouro para os próximos aí 2, 3, 5 anos. O que é que o empresário, os escritórios de advocacia, as atividades de clínica médica devem realmente se preocupar e se prepararem para alavancarem cada vez mais no quesito de avanço tecnológico? Muito bem. Para além da inteligência artificial, de todos os benefícios que eu comentei aqui, a digitalização, né, a proximidade com o cliente, então tem que ser uma proximidade que se dê através muito do que hoje o brasileiro é um dos povos que mais utiliza a rede social. Então é você ter uma proximidade com o seu cliente através de diferentes redes sociais, é você produzir conteúdos para conversar com ele numa linguagem que ele entenda, é você ter as publicidades já para o seu setor ali já engajadas ali nos stories, né? Quando pesquise por contabilidade, direito administrativo, direito de família, divórcio, você já consiga ter uma parceria paga ali para que apareça seus stories ali, né? Como uma proposta do que você oferece, tá? Essa é a segunda dica. A terceira dica é personalização. Hoje a gente vende personalização. Então, se você tem hoje um Uber, um Airbnb, Netflix, tudo é muito personalizado para você, né? Então, você tem essa personalização no atendimento que você vai conseguir através da IA, faz toda a diferença, tá? Então, personalização, proximidade com o cliente, falando numa linguagem dele, ter uma empresa digital segura, né, passando confiança e credibilidade para o cliente e não deixar com que a onda de inteligência artificial passe sem você ter aproveitado essa onda. As ondas tecnológicas, elas, assim como elas trazem oportunidade, elas trazem derrocada, né? Todo mundo aqui, a gente viveu nos anos 90, anos 2000, todo mundo tinha uma Kodak na época. Hoje ninguém quase vê mais ver Kodak, porque ela não apostou na câmera digital. Ela achava que a câmera de filme, ninguém ia trocar o filme por uma digital, porque a qualidade na época era bem pior, né? Hoje que a digital chegou uma qualidade melhor, mas antes a do filme era bem melhor do que a digital. Não, ninguém vai trocar a qualidade. Cadê a Kodak? A Nokia, que ficou um tempo, a Microsoft também, né? A Nokia com as inovações e a Microsoft com o sistema operacional, que não queria Android de jeito nenhum, a Microsoft, que queria o sistema operacional do Windows e o mundo todo adotando Android, não quis. Tem algum celular da Microsoft hoje em dia? Não tem mais. Então, a gente tem que entender o cenário que a gente está e abraçar a inovação. Abrace 100%, né, tendo certeza de que o próprio sistema econômico ele vai funcionando através de ondas de inovação. A gente está vivendo uma. E você falou da Kodak, na realidade foi posto para a Kodak há anos atrás justamente essa nova possibilidade de uma configuração diferenciada pelo dono da
Nokia, né? Com Ele certeza. foi lá, mostrou, ele era uma pessoa que estava iniciando na carreira profissional ainda, vislumbrou uma possibilidade de avanço tecnológico, onde o pessoal da Kodak não viu esse potencial, ele se desligou da empresa, foi para uma outra empresa, forneceu aquela tecnologia, a empresa Nokia apostou naquilo ali e hoje ela é sucesso e, como você bem Exato. falou, a Kodak já Não tanto. não mais configura no mercado, né? Exato. Então é acreditar. Então essas suas dicas, se nós É realmente acreditar. abraçarmos isso aí como uma nova ferramenta e uma possibilidade, quem seguir à frente dessas dicas vai chegar lá em cima muito mais rápido do Com que as certeza. empresas que não estiverem apostando Absolutamente. justamente em tecnologia, IA e outras ferramentas que estão aí disponíveis. É só abrir os olhos realmente para o que está acontecendo e alavancar com alta performance nas suas empresas. Com certeza. Perfeito. É acreditar, confiar e aproveitar as oportunidades que temos, né? Da inteligência artificial. E Danilo, se você pudesse resumir em 3 recomendações práticas para as empresas, né, as pessoas, quais seriam essas recomendações? 3 recomendações práticas. Eu acho, primeiramente, o investimento, né, em tecnologia e segurança, acho que é importantíssimo. A proximidade com o seu público, para além do público interno, do público externo, o público interno também. Então, acho que as pessoas que trabalham na empresa, elas têm que estar na mesma página. Não adianta você ter pessoas que estejam com você e procurando rumos diferentes. Eu acho que todo mundo tem que estar muito bem alinhado no rumo, né, na proposta e na cultura da empresa que você tem. Isso tem que ser muito bem desenhado pelo empresariado, né? Você tem que dizer, olha só, o lema da empresa, o objetivo, a missão, a visão. As pessoas acho que perderam um pouco disso, né, da pequena e média empresa, mas acho que é algo que tem que prosperar e continuar, porque você precisa impulsionar as pessoas para irem junto com você, né? Por mais que tecnologia que a gente tenha, também temos pessoas dentro das empresas. Elas não podem ser esquecidas ou postas de lado, né? A tecnologia é grande protagonista disso tudo, mas sem pessoas dentro da equipe ali engajadas igualmente, a empresa lá não vai prosperar, não adianta. Então, ter esse ponto para as suas internas e externas e o foco central na figura do cliente. A gente tem que ter um cuidado muito grande com a personalização do cliente, tudo muito bem personalizado, chamar pelo nome, você fazer essas entregas numa velocidade maior, cada vez mais o que o sistema está mostrando, as tendências, cada vez é mais com menos. Então as pessoas elas estão querendo mais qualidade, um serviço melhor, pagando cada vez menos. E a gente só vai conseguir seguir nessa lógica com tecnologia avançada, né? E atrelado ao negócio, porque em algum momento ou você vai parar de oferecer qualidade, né? Ou você vai ter que aumentar o preço. Então você tem esse equilíbrio, você só vai conseguir fazendo automatizações, não tem jeito. Aumentando o preço e aumentando a qualidade. Exatamente. Pois é, Danilo, só temos a agradecer por todo esse conteúdo que você nos trouxe, não só para mim, para Michele, mas também para as pessoas que estão aqui, que estão lhe ouvindo, que estão participando. Foi de bastante valia e importância. E eu tenho a certeza que depois dessas informações, nós só iremos fazer com que as coisas realmente venham à tona, iremos cada vez mais propagar a importância dessa tecnologia, do uso da LGPD como ferramenta de proteção e de segurança. Realmente, o nosso Pod Onyx começou com força direita e realmente fico mais uma vez aqui altamente agradecido pela sua presença aqui. Obrigada, Obrigado a Danilo. vocês. Foi excelente ter participado, contribuído com todos vocês, né, nesses insights. É sempre muito importante trazer essas informações para o mercado, né, de uma forma muito leve. Eu acredito muito na revolução tecnológica. Vejo o que está acontecendo em outros países. Quero que essa inovação, essa onda tecnológica, ela prospere aqui na Bahia, né, no Nordeste em si. Então, peço a todo empresariado que esteja me ouvindo que continue apostando na inteligência artificial, continue apostando na inovação tecnológica, atrelada sempre a pessoas, a qualidade do serviço e o foco central nos seus clientes.
Obrigado, gente. Valeu.